Se fosse com você, como que você faria? Esse é um dos pensamentos que eu tive essa semana por diversas questões e muito pela questão profissional, falando, né? Eu acho que assim, no ambiente profissional, e não só no ambiente, mas em diversos lados, em diversos pontos, a gente sofre diversas críticas, existem diversos problemas que precisam ser lidados, resolvidos, e a gente sofre diversas críticas referente ao nosso trabalho, referente ao trabalho que a gente está fazendo, referente ao trabalho que a gente não está fazendo e que a gente deveria fazer, referente a coisas que a gente nunca tinha parado para pensar e refletir. E eu acho que um dos pontos um pensamento que eu acabei tendo repetidas vezes essa semana foi referente ao se fosse comigo, como que eu faria essa questão? Porque eu particularmente, a forma como funciona a minha cabeça, eu já até falei isso em outro vídeo, ela funciona como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então eu fico entendendo, analisando, simulando jogadas, simulando situações. Então eu penso assim, putz, eu estou trabalhando na empresa. Para resolver esse problema, qual que seria a melhor forma disponível? Para mim, para o cliente, para a empresa, para outra pessoa que está fazendo parte do meu time. E nem sempre a resposta é a mesma. Dificilmente a resposta é a mesma. Essa é a melhor forma de ser resolvida para todo mundo. Existem diversas respostas para a mesma situação. E depende muito do ponto de vista que você vai colocar. Só que um dos pontos que acaba complicando muito muitas vezes a gente acaba criticando uma situação sem necessariamente parar e refletir ou ter um ponto de vista melhor. Então, eu discordo desse caminho, eu discordo dessa ideia, eu discordo dessa situação, tudo bem. E qual que é a sua ideia a contribuir? E qual que é o ponto que você gostaria de acrescentar e de trazer aqui para, de fato, me auxiliar nessa questão? E isso é um dos fatores que acaba deixando o nosso ambiente cada vez mais crítico e mais pobre. Então, eu me pego muitas vezes trazendo esse cenário, principalmente no processo de liderança, quando a gente traz críticas, quando a gente traz observações, se a gente está de fato contribuindo com algo ou se a gente está de fato só criticando e destruindo essa situação. Então, eu acho que um dos pontos que eu estou tentando melhorar como pessoa, como líder, é justamente fazer essa simulação para conseguir me colocar em outros lugares e pensar de uma forma estruturada melhor como que deveria ser feito. Por que eu estou tendo esse pensamento muito forte agora? Porque recentemente eu estou fazendo um sistema no trabalho de padronização, enfim, de uma questão específica no trabalho que eu estou. E eu venho recebendo críticas, não eu necessariamente, mas o fluxo, a organização, o sistema vem recebendo críticas que deveriam existir, de fato. Eu concordo com grande parte das críticas, mas dificilmente a gente tem eu acho que poderia ser dessa forma, eu acho que a gente poderia acrescentar dessa forma. E às vezes é extremamente difícil a gente se colocar desse lado e não se vitimizar. A gente ouvir a crítica como algo construtivo e não ouvir a crítica como algo destrutivo, né? E o fato de eu começar a focar nesse pensamento, se fosse eu, como que eu faria? Ele tá me fazendo adaptar meu olhar um pouco mais para outros lados e tentar perguntar de formas diferentes a críticas diferentes. Então, a partir do momento que eu escuto uma crítica determinada a algo que eu estou fazendo, algum pensamento e tudo mais, eu começo a rodar essa pequena simulação na minha cabeça, tentando entender e começo a trabalhar nessas perguntas. Então, qual é a forma como você entendeu isso que eu estou tentando fazer aqui? Como que você enxergou? Como que você, se fosse você, como que você faria? Essa pergunta eu fiz 3 vezes essa semana já. E nem sempre as pessoas vão ter essa resposta, porque é algo complexo, mas recentemente eu escutei alguns pontos que foram interessantes. Então a pessoa compartilhou um ponto de vista que não necessariamente é o correto, é o ideal,
mas é um ponto de vista adicional ao que eu tinha. Então eu acho que é muito interessante. E aí a minha sugestão aqui, para encerrar esse vídeo, é a gente trazer essa visão para ambos os lados. Primeiro, a gente forçar essa pergunta, esse pensamento crítico nas pessoas que estão convivendo com a gente, que estão criticando, que estão dando sugestões para o nosso trabalho. Se fosse para você, nessa situação, nesse ponto, que resolver esse problema, como que você faria? Porque se caso a pessoa tiver algo a contribuir, tiver um ponto de vista, você vai conseguir colher esse tipo de feedback e, e da sua parte também, você começar a rolar essa simulação na cabeça, principalmente quando a gente vê cenários, problemas, críticas, como que você faria para resolver essa situação, para de fato a gente entender se faz sentido. A ação que eu estou fazendo agora, ela de fato está tentando contribuir para a resolução desse problema? Porque muitas vezes a gente está fazendo algo que, se a gente for parar para pensar e raciocinar, nem era isso que a gente faria para resolver esse problema. A gente faria algo totalmente diferente. Então, eu acho que, para mim, nessa semana, eu fiz poucas vezes essa pergunta e a minha mentalidade, de fato, ela mudou. O meu pensamento, o meu preconceito sobre coisas que eu já tinha determinado começou, de fato, a ser adaptado. Na minha percepção, evoluído também. Então, eu acho que um insight que eu gostaria de trazer é esse. Fechou? É isso. Até mais.